Como a gente falou no comecinho do programa, no nosso quadro A Hora Marcada de hoje, a gente está recebendo aqui o psicólogo Eduardo Moita, que já esteve aqui com a gente, e a gente vai conversar sobre o Setembro Amarelo, essa campanha tão importante, anual, que é dedicada à promoção da saúde mental e prevenção ao suicídio. No dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a iniciativa acontece basicamente hoje, durante todo o ano. Mas a campanha é muito importante para se chamar a atenção. E atualmente, o Setembro Amarelo é a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2023, o lema é: se precisar, peça ajuda. Diversas ações já estão sendo desenvolvidas e a gente vai saber algumas delas agora. Tudo bom, doutor Eduardo? Bom dia, obrigado pelo convite, satisfação estar aqui falando de um tema que a gente trata todo dia, que é a questão da saúde mental, né? O Setembro Amarelo, ele quer chamar a atenção para uma temática como todas as campanhas que são voltadas para a área de saúde, que são campanhas que têm como finalidade tratar e falar, desmistificar algumas questões que são de ordem da saúde mental. Então, o Setembro Amarelo tem como finalidade falar disso, falar de saúde, falar da questão que é tão importante e que algumas vezes nossa sociedade tem dificuldade em falar da temática. Tá certo. E eu tenho aqui alguns números que a gente tem sim que falar e divulgar, porque a gente precisa ter noção da realidade, que a gente vive. A gente tem uma estatística aqui da Organização Mundial de Saúde de que o suicídio é a quarta causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em todo o mundo. Estima-se que mais de 700 mil pessoas tirem a própria vida a cada ano e que 77% desses casos acontecem em países de baixa e média renda. E no Brasil, o dado também é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, entre 2016 e 2021, teve um aumento aí de 45% nas taxas de mortalidade de suicídios entre adolescentes. Olha que preocupante, de 10 a 14 anos e um aumento de 49,3% entre 15 e 19 anos. São dados que deixam a gente estarrecidos, doutor Eduardo? Estarrecidos. É muito importante a gente compreender que a dinâmica do mundo, ela vem caindo essas taxas. Mas alguns países, como o Brasil, teve um aumento. Então, por que desse aumento? O que está acontecendo com nossa sociedade que está indo contra, o modelo mundial, que é essa diminuição dos episódios de tentativa e de suicídio. Então, é preciso que a gente fale tecnicamente sobre o assunto, é preciso que a gente desmistifique algumas questões, que suicídio, a depressão, que suicídio é multifatorial, que a pessoa que tenta suicídio não tem nada a ver com fraqueza, com falta de Deus no coração, tem a ver com um processo de adoecimento, são questões, às vezes, muito sérias para aquela pessoa que, de repente, podem não ser sérias para você, podem não ser sérias para mim, mas são sérias para aquela pessoa. Então, a gente precisa compreender e não estar o tempo inteiro estabelecendo comparações. Eu passei por isso, só que eu venci isso muito rápido, eu achei isso uma bobagem. Bom, para você foi uma bobagem, para aquela pessoa não. A palavra de ordem dentro da saúde mental é acolhimento, longe e bem distante de julgamento. Então, a gente precisa compreender que nós, seres humanos, nós somos totalmente diferentes em muitos aspectos e temos outros que nós temos semelhança. E dentro dessas diferenças, eu posso reagir de uma forma a um episódio de sofrimento e de dificuldade e você pode reagir de outra. Então não tem certo nem errado, mas é muito importante que a gente faça esse acolhimento verdadeiro e que a gente fale nesse assunto. Quando não souber o que falar, doutor, mas eu não sei bem o que falar. Às vezes, você só diz assim, olha, eu sou seu amigo, eu não entendo bem o que você está passando, mas conte comigo, vamos pensar em alguém para te ajudar, vamos buscar ajuda. Eu compreendo que você não consegue verbalizar ou falar do assunto, mas vamos procurar alguém para que possa te ajudar a vencer, a passar por essa dificuldade. Agora, você falou que, infelizmente, no Brasil, a gente está um pouco na contramão do que está acontecendo, diminuindo esses índices. A gente viu que existe uma relação com países mais desenvolvidos e não. É uma questão de cultural, de que se conversa mais sobre o assunto e por isso consegue se reduzir essas taxas? É muito interessante essa pergunta, assim, todo o nosso comportamento, ele é social, ele vem de um modelo social. Por que o Brasil também é um país que tem um índice de acidente automobilístico muito alto, Por que o Brasil tem alguns índices de violência contra a mulher muito alto? É uma falta, muitas vezes, no passado, dessas tratativas que a gente está tendo agora.
Então, em muitos momentos, as cenas de violência, a mortalidade, as tentativas de suicídio, essa desesperança, esse desregramento em algumas coisas, ele acontece em virtude de, no passado, algumas estratégias não foram feitas. E aí, o que a gente precisa pensar? Bom, a gente já tem uma questão de saúde pública, porque a questão de saúde mental é uma saúde pública. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para essas atividades. Ampliação de CAPs, rede de atenção, rede de atendimento, compreender essa dinâmica. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade de onde procurar ajuda, de onde, que até eu falo muito com a imprensa, divulguem o endereço dos CAPs, divulguem os números do CVV, divulguem o número das clínicas, escolas, das universidades e faculdades que têm psicologia, que têm residência na área de saúde, da psiquiatria no nosso estado, para que isso possa ser difundido e as pessoas compreendam de onde buscar ajuda, de onde ir atrás, vamos dizer assim. Muitas pessoas não podem pagar um psicólogo, não pode pagar um psiquiatra e aí, de repente, pode ter uma ajuda num CAPS, pode ter ajuda no CVV, pode ter ajuda nessas clínicas e escolas de universidades públicas e privadas que nós temos no nosso estado. Então, é buscar a estratégia de acolhimento, né? É compreender que toda vez que nós conversamos com alguém que está passando por alguma dificuldade dessa ordem emocional, eu tenho que acolher e não julgar. Inclusive, o lema da campanha esse ano é se precisar, peça ajuda. Aí eu pergunto para você, doutor, as pessoas hoje estão mais conscientes? Porque a campanha também, a gente falou, a maior campanha anti-estigma. Então, existia o estigma muito forte, que não podia se falar, não podia se conversar sobre isso, não podia se divulgar números. E hoje isso vem mudando. Isso também está mudando na realidade das pessoas, porque geralmente aquela pessoa que está passando por esse processo, ela não se identifica, né, como alguém que precisa de ajuda. Hoje, isso está mudando, essa realidade? Que eu acho que é o principal passo e o passo mais importante. Sem dúvida, à medida que a gente pratica isso na imprensa, à medida que os meios de comunicação, que os nossos governantes tratam esse assunto de forma bem específica e também bem abrangente, isso leva a um conhecimento, isso leva a uma compreensão do que são as questões de saúde mental, as questões de ordem emocional, que não devem ser negligenciadas da mesma forma que a gente não negligencia outras questões da saúde. Então a gente precisa tratar disso, a gente precisa levar essas informações, porque a questão da saúde mental, se a gente parar para pensar em termos históricos, 40 anos atrás, como é que tratavam as pessoas? Se jogavam em manicômios, se jogavam em espaços de isolamento e não se tinha essa integração. O que é CAPS? Centro de Atenção Psicossocial, que é a integração entre a família, a sociedade e a questão do tratamento da saúde mental. Então a gente precisa compreender que essa característica hoje no Brasil, ela é recente. E a gente vai começar a sentir isso. Existem alguns estudos que falam que uma modificação num processo de saúde leva até 2 décadas, ou seja, 20 anos. Sim. Então a gente começa a ter hoje algumas mudanças da compreensão do que é a questão da saúde, do que é essa valorização dessa busca da saúde mental, de compreender uma série de questões que há 20, 30 anos atrás não se falava isso, né? Isso era, numa linguagem simbólica, metafórica, isso era varrido para baixo do tapete. Ou seja, a gente bota ali, depois a gente vê e terminava não vendo, negligenciando e os acontecimentos iam piorando. Então, hoje, eu sempre venho falando o seguinte, toda vez que você joga uma bola, toda vez que você faz uma atividade física, toda vez que acontece algo com você, que você se lesiona, você vai num ortopedista, depois você vai fazer uma fisioterapia tranquilamente. Você não tem vergonha de verbalizar isso. Toda vez que você tem dificuldade visual, você procura um oftalmologista. Para quê? Para ver a questão se você vai usar óculos, lentes, se é cabível um processo cirúrgico, o que vai acontecer. Então, da mesma forma que você faz esses processos básicos da vida, procure essa ajuda e procure um psiquiatra, um psicólogo, para que possa dar esse atendimento, esse suporte tão necessário e tão bom para a gente gente tenha um equilíbrio emocional. Tá certo, doutor Eduardo. É um assunto amplo. Infelizmente, nosso tempo é corrido, mas acho que a gente passou as principais mensagens e é o mês inteiro de atividades. Sim, é isso? sim. Muito obrigada pela sua participação. Disponham sempre a palavra de acolhimento e não de julgamento dentro das questões de ordem emocional. Tá certo, verdade. Esse é o principal recado. Uma excelente semana. Obrigado, tá para vocês também. Bom trabalho. Tá aí, gente. Esse foi o nosso Hora Marcada de hoje, né? Sempre a gente procurando trazer temas que melhorem na sua qualidade de vida.